No quadro Ação e Cidadania de hoje, a gente fala sobre o trabalho de investigação do Ministério Público que foi garantido pelo Congresso Nacional após as manifestações populares no ano passado. Mas uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral retirou do Ministério Público o direito de pedir a instauração de inquéritos policiais para investigação de crimes nas eleições deste ano. O assunto é polêmico, como mostra a reportagem do Núcleo de Jornalismo do MPE. O que é corrupção para você? É ignorar o bem maior em benefício próprio. Ela inicia daqui mesmo, da população, né? Acho que um dos países que mais tem corrupção é o nosso. O mês de junho de 2013 entrou para a história brasileira. O sentimento de revolta com as injustiças sociais fez com que milhares de pessoas fossem às ruas protestar contra a corrupção, entre outras reivindicações. Entre as críticas estava uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 37. A proposta foi rejeitada pela Câmara dos Deputados depois de muita pressão da sociedade e principalmente dos membros do Ministério Público. A PEC 37 sugeria incluir um novo parágrafo ao artigo 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública. Em resumo, determinava que o poder de investigações criminais seria exclusivamente das polícias federal e civis, retirando tal poder do Ministério Público. Após muita pressão, a Câmara dos Deputados rejeitou a proposta por 430 votos contra, 9 favoráveis, além de 2 abstenções. Após quase um ano das manifestações, uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral promete gerar ainda mais polêmica. O TSE retirou do Ministério Público o poder de pedir a instauração de inquéritos policiais para averiguar crimes eleitorais. O Procurador-Geral da República já solicitou ao Supremo Tribunal Federal que declare a resolução inconstitucional. Bom, e para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe no estúdio o Procurador de Justiça, o Procurador João Rodrigues Filho. Boa tarde, Procurador. Boa tarde. Obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Bom, como a reportagem mostrou, a derrubada da PEC 37 foi um avanço, né? Assim, foi uma conquista de toda a sociedade, né? Sim, Clécio, foi um avanço, até porque assegurou à própria sociedade as possibilidades de que mais pessoas pudessem investigar. A restrição, a vinculação a um único órgão investigador, ela não é bom para a sociedade. Nós temos, na verdade, que abrir, realmente ampliar o leque, não restringir. A derrubada realmente foi uma vitória, inclusive, do povo, porque o povo foi às ruas e aí sim mostrou a sua força e mostrou aquilo que ele queria. Venceu o Ministério Público, mas acima de tudo venceu o povo. Agora, sobre essa decisão aí polêmica do TSE, como que o senhor avalia isso aí? O Ministério Público não vai poder abrir investigações policiais, digamos assim, né? Na verdade, trata-se da Resolução 23.393 de 2013, baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde ele regulamenta a questão da investigação criminal nas eleições deste ano. É uma questão polêmica, como já dito, e isso aí procura inviabilizar a atuação do Ministério Público. O Ministério Público está incomodando no bom sentido, de investigar, de coibir o abuso do poder econômico, de realmente dar uma transparência à situação eleitoral. E essa resolução ela veio na contramão de tudo que o povo foi às ruas, de todas as manifestações do povo, que realmente queria algo em outro sentido. Dia 31, já foi até dito na matéria, né, o Procurador-Geral da República, entendendo que esta resolução ela fere o Código de Processo Penal, onde permite ao Ministério Público que requisite investigações, fere a própria Constituição Federal, ele ajuizou uma ADI perante o Supremo Tribunal Federal, querendo ver declarado inconstitucionais dos artigos 3º ao artigo 13 desta resolução, para voltar àquela situação jurídica que realmente é a mais favorável ao povo, permitindo ao Ministério Público, de acordo com a legislação, que requisite a investigação, a instauração de inquérito policial na questão eleitoral. Procurador, alguns telespectadores fizeram algumas perguntas. Vamos ver então essa primeira pergunta? Sim. Bom dia, eu sou Fernando, estudo no Instituto, faço agrimensura e gostaria de saber se tem alguma diferença entre a investigação da polícia e a investigação do Ministério Público. Se tem é tudo a mesma coisa ou se cada um faz uma investigação diferente? Bom, a regra é que essas investigações criminais sejam feitas pela polícia através dos inquéritos policiais. O Ministério Público pode investigar? Pode. Só que o promotor, ou procurador de justiça, ou procurador da República, ele não instaura um inquérito policial.
Ele instaura um procedimento que nós chamamos de PIC, que é um procedimento de investigação criminal, que tem regulamentação, que prevê normas, prevê regras. E quando que ele investiga? Normalmente, nós recebemos as investigações da polícia. Tem quem é o autor, tem quem tem o fato definido, isso aí se transforma depois num processo criminal através de uma peça processual que se chama denúncia. Às vezes, em algumas situações, a investigação ela não nos traz elementos. E às vezes o próprio promotor, às vezes o próprio procurador, ele instaura um procedimento para subsidiar essas investigações. Nós temos um caso emblemático, ele é até sempre citado, que foi a morte do prefeito Celso Daniel de Santo André. A polícia investigou, chegou-se a uma conclusão que era um latrocínio, roubo seguido de morte. E o Ministério Público não concordou com essa investigação. Foi mais a fundo, fez uma investigação própria e chegou à conclusão que não era um latrocínio, processou os mandantes, processou os executores e nós tivemos assim um desfecho totalmente diferente. Então, às vezes nós investigamos nessas situações mais específicas. Aí alguns veem de, mas o Ministério Público vai escolher o que quer investigar. Não, não é verdade. Às vezes a gente entra com alguma investigação. Por quê? Porque nós temos algumas garantias que às vezes a polícia não tem. Nós temos a inamovibilidade. Eu posso começar a investigar e ninguém vai me retirar desse procedimento. E às vezes com a polícia eles têm algumas interferências políticas, infelizmente, e nós defendemos que eles também tenham essas garantias. Então não há, às vezes fica parecendo que nós temos algo, não temos, a polícia é nossa parceira e nós devemos continuar assim. Então o Ministério Público às vezes ele investiga subsidiariamente a investigação feita pela Polícia Judiciária. Procurador, vamos a mais uma pergunta do público. Bom dia, meu nome é Felipe. Eu queria saber qual a garantia que eu tenho que o Ministério Público está fazendo investigação com autonomia. Bom, eu até já comecei a falar na questão da autonomia. Nós temos várias garantias constitucionais. Uma dessas garantias é exatamente essa inamovibilidade. Se eu estou em alguma investigação, o procurador-geral não pode me retirar. A não ser que eu requeira remoção ou uma promoção, que eu saia daquela investigação. E essa garantia, ela é nossa, mas ela é uma garantia até maior para o cidadão, porque se ele comete algum ilícito, ele sabe que ele será processado ou investigado por aquele membro do Ministério Público. É um promotor natural. Nós não teremos, assim, um promotor de exceção. Se eu sou seu desafeto, eu não posso te processar. E se o meu chefe é seu desafeto, ele não vai me retirar ou me colocar para te investigar. Então são essas garantias, essa inamovibilidade ela é uma garantia até maior para o cidadão do que para o próprio membro da instituição. E nós temos essa autonomia sim de podermos, dentro da legalidade, de investigar qualquer assunto que seja da nossa atribuição. Vamos à última pergunta do público. Meu nome é Mike e eu queria saber por que o Ministério Público tem que ter o poder de investigar. Bom, eu acho que no início a gente já comentou sobre isso. Quanto mais um leque maior você permite investigar, eu acho que nós poderemos chegar à verdade. E essa questão aí ela é interessante. O Ministério Público ele é o dono da ação penal. Ele tem a exclusividade de processar alguém. Ora, se eu posso processar, se eu posso levar às barras do tribunal aquele que cometeu um ato ilícito, seria até um contrassenso que eu não pudesse produzir a prova. O advogado, por exemplo, ele vai advogar para um cliente, ele busca as provas para esse cliente. Nós somos um advogado do povo, então nós também temos esse direito de investigar. E volto a frisar, nós não queremos retirar jamais o poder investigatório da polícia. Nós somos parceiros, trabalhamos juntos. Hoje, por exemplo, nós temos delegados de polícia dentro do Ministério Público e fazemos investigações conjuntas. Então, eu entendo que o Ministério Público tem que ter esse poder porque ele é o titular da ação penal e seria injusto que ele não pudesse produzir as suas próprias provas. E vale lembrar que o órgão está aberto aí para a comunidade, qualquer pessoa pode ir lá na sede do Ministério Público da sua cidade. Sim, nós temos todas, e isso é um aspecto que deve sempre deixar frisado, que nós temos o dever funcional de atender a todos aqueles que nos procuram. Então nós estamos abertos ali no horário de expediente para atender. E se não for bem atendido, nós temos a corregedoria, temos a ouvidoria, que a pessoa pode se dirigir e fazer a reclamação, se não foi bem atendida nas promotorias, seja da capital, seja do interior. Procurador, a gente agradece a presença do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e estamos à disposição para mais esclarecimentos, se necessários. Lembrando que o quadro Ação e Cidadania
acontece todas as quartas-feiras aqui no Jornal do Meio-Dia. Acadêmicos da Unitim